Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade aqui a trabalhar com as macros e hoje a gente vai entender como você pode estar aplicando a macro em um botão, como a gente viu nas aulas anteriores. E na aula de hoje, além de atribuir a macro a um botão, a gente vai fazer com que esse botão ele consiga fazer um filtro, né? Nas aulas de banco de dados, a gente aprendeu que os filtros ele pode estar fazendo o quê? Você pode estar selecionando um certo grupo, né? De informação. Por exemplo, eu posso pesquisar todas as pessoas que iniciam com a letra A, exemplo aqui, e aí de acordo com o acionar, ele vai estar filtrando tudo isso, né? Você pode classificar de A a Z, pode classificar personalizado também. Então, você vai perceber que tem uma série de filtros aqui. O detalhe é que você precisa vir até aqui, marcar e desmarcar nessa janelinha ou digitar a informação que você está buscando, né? Então, por exemplo, essas informações que são pré-definidas, você poderia estar vindo aqui, escolher só as pessoas do estado de São Paulo. Então, poderia estar aplicando um botão só para estar fazendo isso. Por exemplo, aqui só o código também e o CPF que inicia e termina nessa data. Então, isso pode ser atribuído macro também, tá? Vamos entender como isso funciona. Menu inserir, formas, a gente vai usar um retângulo de cantos arredondado, como a gente já viu nas aulas anteriores. Para a gente não perder muito tempo, eu não vou formatar muito o botão aqui, né? Só para que vocês entendam o conceito, tá? Então, desenhei aqui um retângulo de cantos arredondado. Eu vou editar, né? Botão direito, editar texto. E aqui você pode digitar 1990. Ó, vou dar uma formatada aqui só para não ficar estranho, tá? Então você pode alinhar, você pode centralizar, de cima para baixo, direita e esquerda, um negrito aqui só para ficar visualmente mais bonitinho. Bom, vou dar um Ctrl D e esse botão ele vai estar filtrando e esse botão aqui ele vai estar limpando. Então vou deixar ele até sem nada, nenhuma informação, só para ficar claro, tá? Então você pode formatar, melhorar. Lembrar sempre que você deve usar os botões acima dessa linha, porque se você vai filtrar ele vai desorganizar. Pode ser que ele até oculte os seus botões aqui, né? Então você pode criar até um menuzinho suspenso aqui só para estar trabalhando com essa estrutura aí, tá? Então vamos atribuir a macro e adicionar esse filtro. Clique em cima do botão direito do mouse. Nota que ele deve aparecer essa janela. Aí temos essa opção, atribuir macro. E aí define a opção aqui novamente, né? A gente vai pedir para gravar a macro aqui. O nome do botão, tecla de atalho, pasta, né, que você quer definir, descrição. A gente não vai adicionar essas informações, só dá um OK. E aí ele já está fazendo o processo de gravação. Como que eu sei disso? Aqui na parte inferior da tela, ó, ele já aparece o botãozinho aqui. Ou no menu desenvolvedor aqui em cima também, tá? Então, ó, vou parar a gravação. Significa que ele está gravando. Então, tudo que eu fizer a partir desse momento, ele vai estar executando aqui, ó. Clicar na setinha, vou desmarcar tudo e vou deixar a minha data lá que eu defini aqui, ó, que é essa data aqui. Então, é esse filtro que eu quero aplicar. Então, OK, bacana e está funcionando. Ponto importante, vou parar a gravação e aí eu quero um botão que ele desfaça isso, porque ele aplicou, ele vai permanecer, mas eu quero ter uma visão geral novamente. Então, posso ter um desfazer, posso clicar, posso fazer um voltar, por exemplo. Eu poderia até usar um íconezinho aqui em cima, né? Posso ir lá no menu inserir, exemplo, né? E aqui a gente tem os símbolos. E em vez de você tá fazendo aqui como símbolo é um caractere, você consegue adicionar aqui também uma setinha, né? Ó, existe uma possibilidade grande aqui de itens que você pode estar trabalhando, ó. E aí você pode estar adicionando qualquer um deles aqui, ó. Por exemplo, como setas, né? Você pode procurar aqui nas categorias aqui e aí encontra um que seja interessante, ó. Voltar, avançar, você pode até aquele para setinha torta, né? Que seria para voltar realmente. Nesse caso eu vou usar um bem básico aqui, ó. Vou escolher esse aqui. E aí eu vou dar um OK, ó, inserir. Nota que ele não apareceu, mas ele já ficou aqui guardado, ó, ele é esse aqui. Então eu vou fechar aqui novamente, botão direito do mouse, né, vou dar um OK aqui, botão direito do mouse e OK. A referência dele ele não está entendendo, mas pode ser trabalhado também. Eu vou dar um cancelar, ó, ele aparece aqui em cima. Vou apagar ele aqui novamente, vou editar. Vou digitar aqui uma informação, ó, apareceu a informação, e aí volto novamente em símbolos aqui. Nessa opção de símbolos, ó, vou marcar ele e vou dar um inserir. Nota que ele aparece aqui dentro. Não ficou muito bonitinho não, tá? Eu vou escolher um outro. Vou apagar esse cara, vou cancelar aqui fechando.
símbolos, novamente, vou escolher a mesma categoria. Pronto, vou pegar esse aqui, ó. É só como exemplo mesmo, não tem problema. Ó, esse aqui. Vou fechar. Posso clicar aqui e apagar os anteriores, ó. Cliquei fora. Bom, então o que esse botão deve fazer? Ele vai limpar essa formatação. Então, clico em cima dele, selecionando, botão direito do mouse, novamente. E a gente tem a opção aqui de atribuir a macro. Gravar a macro. Dá um OK. E aí ele está fazendo o processo de gravação, só confirmando, ó, desenvolvedor, macro. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que desfazer isso, né? Então a gente colocou aqui um filtro, e aí eu vou retornar aqui, ó, e aí eu dou OK. Nota que ele volta. Então, ó, filtrei a informação, ó, clicando no próprio macro aqui. Ah, detalhe, né? Tirou. Tem que parar a gravação, tá? Não pode esquecer de fazer isso, ó. Então, ó, filtrou, limpou. Ele fez o filtro aqui, depois você limpa. Ponto bastante importante, você pode atribuir para os estados, como eu tinha falado antes, você pode atribuir isso para o código. Isso depende muito do seu tipo de banco de dados, então tem como você adicionar. O da aula anterior você tem um botão de excluir linha, inserir linha, fazer a formatação, então isso fica da sua criatividade, tá adicionando mais opções, mas a gente vai aprofundar um pouco mais aí sobre criação de marcos e atribuição de marcos aí em sua planilha, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, até a próxima aula.